Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as principais formas do relevo continental. Obviamente, isso aqui é uma aula introdutória, né? Onde a gente vai falar sobre as principais unidades do relevo, né? As principais formas do relevo, as principais macro-unidades do relevo, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre montanhas, né? Sobre planaltos, planícies e depressões. E, obviamente, a gente precisa dar continuidade a essa temática para a gente fazer um processo de classificação mais detalhada, mais fragmentada, né? Estudar um pouquinho as variações sobre essas unidades ou falar sobre as micro-unidades do relevo, tá bom? Então, uma aula introdutória só para a gente se familiarizar com a parte dos conceitos, para a gente poder relacionar com temas já vistos, com assuntos, né, já trabalhados, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho na sequência. A gente precisa, né, depois posicionar o Brasil, depois que a gente estudar, né, todas essas características, todas essas formas de relevo, a gente precisa caracterizar o Brasil, a gente precisa posicionar o Brasil, e para isso, né, a gente vai fazer também uma classificação do relevo brasileiro, inclusive dentro de um aspecto histórico. A gente vai falar um pouquinho sobre as classificações propostas, né, desde o final dos anos 40, com os estudos do professor Haroldo de Azevedo. Depois a gente vai falar um pouco dos estudos e das grandes contribuições do professor Aziz Absaber. A gente já está falando aí dos anos 60 e a gente vai falar bastante, né? Inclusive, vamos utilizar agora os estudos mais detalhados, já contando, né, com alta tecnologia, imagens aéreas, sensoriamento remoto do professor Jurandir Rois, né, professor da USP, de grande relevância, de grande importância para a caracterização do relevo recente, né? A atual classificação do relevo parte, né, dos estudos do professor Jurandir Rois, tá bom? Que se dá, né, ao longo dos anos 80, início dos anos 90, esses estudos, tá certo? E depois a gente vai falar também sobre as principais formas, né, do relevo marinho. A gente vai falar sobre toda essa estrutura também. Então, você pode perceber que essa aula aqui vai acontecer ramificações, né, aprofundamentos, tá bom? Vamos começar aqui a falar. Então, quando a gente fala, gente, sobre o relevo terrestre, a gente está falando sobre as formas apresentadas pela crosta, né? Pela crosta terrestre. Obviamente, esse processo é um processo contínuo, como nós vimos, né? Nós temos processo de construção e de modelagem, né? Nós temos processos ativos e processos, né, inativos de modelagem das formas, né, da crosta terrestre, com isso dando essas várias feições, esses vários modelares, né, esse modelar, esses vários modelos, né, a crosta terrestre, tá bom? Beleza? Então, partindo desse princípio, lembrando sempre, né, que as forças endógenas, o tectonismo, o abalo sísmico, né, o vulcanismo, eles criam estruturas e a ação, né, do intemperismo e do processo erosivo vão gerando um processo de modelagem, né, do relevo terrestre. Então, a gente precisa levar sempre em consideração a origem, a formação, as transformações, os processos envolvidos e, obviamente, a gente precisa posicionar isso ao longo, né, da ocupação humana sobre o planeta, ao longo da sua evolução, áreas de maior possibilidade de ocupação, de sedentarização do homem, outras áreas, né, de menor possibilidade, menos atrativas, né, em termos de condições de vida, e também tudo aquilo que o ser humano consegue retirar em termos de riquezas das estruturas geológicas, tá bom? E, obviamente, que a gente está falando sobre atividade, né, mineradora e também a gente precisa entender todos os impactos, né, socioeconômicos e socioambientais envolvidos. Então, as questões, elas envolvem, né, vários aspectos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre essas principais formas. Algumas dessas formas a gente vai trabalhar agora, outras, né, a gente vai trabalhar na sequência. Vamos começar aqui a falar sobre montanhas. Então, gente, quando a gente fala de montanhas, a gente precisa entender, né, que são áreas onde predomina o tectonismo. Tá? Beleza? E com isso, né, nós temos as estruturas de maior elevação da crosta terrestre. Então, nós temos aqui as estruturas de maior altimetria da crosta terrestre. Mas eu já vou, desde o início, fazer uma separação aqui, tá?
eu acho importante, né, criar essa separação. Quando a gente fala sobre montanhas, a gente precisa fazer essa divisão. Nós temos aquelas, né, que são classificadas como dobramentos modernos, né? Então a gente está falando aqui sobre dobramentos modernos, beleza? Então montanhas modernas. Então você já deve estar levando em consideração, né, todo o processo, né, orogênico, dessa movimentação, do choque, do irrugamento de rochas maleáveis, né? Então vou botar aqui, ó, dobramento moderno, que são aquelas estruturas que começam, né, a se formar no terciário do Cenozoico, são estruturas, né, geologicamente mais recentes, por isso essa expressão moderno, tá bom? Então a gente tem aqui, né, uma estrutura que ela é ativa, né, devido à ação do tectonismo. Então nós temos aqui, ó, um processo ativo, beleza? Que dá origem às estruturas de maior, né, altimetria. Então a gente pode citar aqui, por exemplo, a região dos Andes, né, a Cordilheira dos Andes, esse conjunto montanhoso que a gente chama de cordilheira, que aqui nos nossos vizinhos, né, nos nossos vizinhos andinos, nós temos a Cordilheira dos Andes, o resultado do choque, né, da placa dinásica, uma placa oceânica, com a placa, né, com a porção continental da placa sul-americana, gerando essa cadeia montanhosa, né? Nós também temos outros exemplos, né, como por exemplo os Alpes na Europa, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, os Atlas na África e a Cordilheira do Himalaia, né? Onde nós temos o Everest, que é o pico de maior altimetria do planeta. Então são exemplos, né, de montanhas né, classificadas como modernas, né? Beleza? E também a gente não pode esquecer que alguns autores também trabalham com esse conceito aqui. Esse conceito também é importante. A gente vai aprofundá-lo um pouquinho no próximo vídeo, né? Quando a gente fala sobre as montanhas, né, num processo antigo, né, um processo antigo. Então a gente vai falar sobre, né, os dobramentos antigos também, como eles são chamados. Então vamos colocar aqui, ó, antigo, né, um processo antigo, não moderno. Então, né, quando a gente está falando aqui, né, desse processo que é antigo, a gente está se referindo a períodos, né, antes mesmo do Paleozoico. A gente está falando de datação geológica do pré-cambriano, né? Então são dobramentos antigos que estão resistindo à ação intempérica, à ação erosiva, estão resistindo a isso. Eles também podem ser chamados, né, de maciços antigos, né, dobramentos antigos ou maciços, né, antigos. Vou até escrever aqui para vocês, ó, né, maciços antigos. Embora seja uma temática, né, para a próxima aula, sempre é bom fazer essa separação. Pegando como exemplo, né, nessa estrutura antiga, a gente vai posicionar o Brasil. O Brasil tem uma estrutura estável, consolidada, estrutura antiga, onde aproximadamente 36%, né, do território brasileiro se apresenta com áreas cratônicas, né, com predomínio de rochas magmáticas e rochas magmáticas metamorfizadas, né? Então é importante falar sobre isso, sobre as rochas antigas, né, nesse processo, com importância, né, da exploração mineral, de minerais metálicos principalmente, nesses maciços. E um grande exemplo aqui é a Serra do Mar, né? Pegando aqui o Brasil como exemplo, sempre bom posicionar o Brasil, a gente vai falar sobre a Serra do Mar. Beleza? A gente vai aprofundar esse tema um pouco mais à frente. Serra do Mar, né, de grande importância, e a gente vai falar bastante também da Serra do Mar quando nós entrarmos na parte, né, de vegetação, quando nós estudarmos os mares de morro, quando nós estudarmos a vegetação de Mata Atlântica, né, essa floresta ombrófila, essa floresta amiga da chuva, que se desenvolve em planaltos, né, estruturas, né, de mares de morro, como a gente vai estar vendo aí, tá bom? Então, Serra do Mar, beleza? Como exemplo aí. Tranquilo? E aqui, ó, vou botar como exemplo aqui só para ficar igualzinho, Andes, né? Cordilheira dos Andes. Já que a gente está falando de relações com o Brasil, aí você fala, Romulo, mas poxa, tem relação com o Brasil, os Andes? Claro, né? A gente vai ver bastante a influência dos Andes na estrutura climática, na estrutura de vegetação. A gente vai falar, quando nós falarmos sobre hidrografia, bacias hidrográficas, a gente vai entender que os Andes, né, se apresentam como um importante divisor de águas,
né? As nascentes, né, do rio Amazonas, elas, né, acontecem de regime nival térmico, ou seja, pelo derretimento, né, da neve dos Andes, então tem uma importância direta aí na parte físico-geográfica do território brasileiro, né? É uma barreira interessante, a gente vai falar sobre os ventos, né, sobre os rios voadores, sobre a grande movimentação atmosférica proveniente, formada ali na região amazônica, que avança para territórios mais ao sul, extremamente importante para o equilíbrio térmico, né? Então, nós já temos aí essa observaçãozinha, né? Então, quando a gente fala de montanha, são as grandes elevações naturais do relevo. Algumas recentes, do ponto de vista de datação geológica, outras antigas, lembrando que o Brasil não tem dobramentos modernos, né? É sempre bom a gente resgatar também esse ponto, né? Olha só que importante, né? A gente lembrar de assuntos já vistos, de assuntos já falados, fazendo referência com, né, alguma temática mais recente, tá legal? Então, desse ponto de vista, o Brasil não tem dobramentos modernos, né? Como a gente já viu. Rômulo, por que isso? Porque o Brasil se localiza em regiões próximas, né, à região central da placa sul-americana. Então, consequentemente, afastado das bordas ativas, né? Quando a gente está falando aqui da placa sul-americana, então o Brasil, o território brasileiro, está afastado da borda de convergência com a placa de Nazca, né? Da borda oeste da placa sul-americana que se choca com a borda leste da placa de Nazca, né? Num processo de subducção, num processo de sorregimento, num processo de rugamento, né? Gerando, né, essa estrutura orogênica, beleza? Da cadeia montanhosa. Então, mais uma observação aí para a gente relembrar, tá bom? Então, galera, quando a gente fala sobre planaltos, planícies, né, e depressões, a gente precisa entender que esses conceitos, eles sofreram mudanças, né, ao longo do tempo. Obviamente, a gente precisa entender que as tecnologias vão auxiliar bastante nessa classificação, nesse entendimento, nesses estudos. E à medida que as tecnologias avançam, né, a gente pode perceber que releituras, revisões são feitas, né, assim, maior complexidade, mais detalhes são acrescentados, né? Então, Rômulo, por que você está falando isso? Por exemplo, se a gente falasse, né, de planaltos há décadas atrás, a gente estaria se referindo, né, a áreas, né, superiores a 200 metros, 200, 300 metros de altitude. Já as planícies seriam aquelas regiões onde você teria, né, áreas inferiores a 200, 300 metros, né? Seriam classificações. Só que aqui a gente vai estudar o entendimento apresentado pelo professor Jurandir Rois. Aquilo que ele chama de planalto, aquilo que ele chama e classifica como planície e aquilo que ele chama e classifica como depressão. Tá bom? Eu já adiantei para vocês que depois a gente vai fazer ramificações, né? Os vários tipos de planaltos, mas aqui para a gente entender o conceito e os processos, tá? É extremamente importante, né, quando a gente fala, tá bom? Então, vamos detalhar melhor isso que eu quero dizer. Quando a gente fala sobre o professor Jurandir Rois, vou até escrever aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, né? Vou até colocar aqui, vou botar uma observaçãozinha aqui, tá? Vou botar uma observaçãozinha aqui. Essa observaçãozinha eu vou trazer para cá, tá? Só para facilitar aqui o entendimento, tá bom? Então, o que a gente precisa levar em consideração? A gente precisa relacionar alguns fatores para a gente entrar nessa classificação. Então, a gente está falando sobre altitude. Então, pegando o exemplo das montanhas que nós já vimos, são as estruturas, né? São as formas de relevo de maior altitude do planeta, certo? Altitude, né? Falando das montanhas modernas, a gente está falando sobre regiões, né, recentes geologicamente, então pouco desgastadas pela ação intempérica e pela ação erosiva, tá? Por isso apresentam estruturas pontiagudas, são áreas ainda ativas, então estão em processo, né, ainda de construção, tá legal? Apresentam, né, estruturas elevadas, pontiagudas, e com isso em altitudes bem elevadas. Isso permite a presença de temperaturas bastante baixas, né? Então isso explica a presença de neve, a presença de gelo, porque pensa, a Cordilheira dos Andes também é cortado por regiões de baixa latitude. Então como que você explica uma região próxima à linha do Equador,
né? Apresentando gelo, apresentando neve, é justamente altitude, né? Menor presença de gás, menor capacidade de reter calor, mais frio, né? Citei para vocês, inclusive, importantes nascentes do Rio Amazonas, que ele recebe esse nome quando está no Brasil, obviamente. A gente vai estudar um pouco melhor isso em hidrografia, que é devido ao derretimento da neve, né? Regime nival térmico. Quando chega no Brasil, ele vai ser alimentado pelo regime, né, pluvial, pelas chuvas. Então uma relação, seguindo, né, a orientação do professor Jurandir Royce, de altitude mais processos. Então a gente vai falar sobre erosão, né? Sobre acúmulo de sedimentos. Então a gente está falando de sedimentação. Então a gente está falando sobre processos. Vou botar aqui, ó, processos. Então é sempre bom a gente destacar isso, tá? A gente vai usar esses processos também nas classificações. Então, por exemplo, o processo das montanhas nos dobramentos modernos é um processo orogênico, né? Um processo de convergência que leva ao enrugamento, né? Sobretudo nas estruturas com presença de rochas mais maleáveis, tá? E a gente vai falar, obviamente, sobre a geologia, tá bom? Geoterra, né? Logia, estudo, é a ciência que se dedica a estudar a evolução, a origem e a evolução do planeta Terra, tá bom? Geologia. Não confundir, gente, né, a geologia com outros ramos científicos, como a geomorfologia. De fato, né, até o século XIX, todos esses campos científicos eles estavam unidos, né, integrados, né, ou seja, eles não eram campos científicos autônomos. A partir do século XX, a gente pode perceber que esses, né, se tornou a geologia, a geografia, a geomorfologia, tornaram-se campos de investigação autônomos, tá? Então nós temos ciências autônomas aí. Então a geomorfologia, né, geoterra, morfo, forma, logia, estudo, que se dedica aos estudos do relevo. Então a geomorfologia se dedica ao estudo das formas da crosta terrestre, ou seja, ao relevo. Aqui a gente está falando sobre o processo, né, geológico, tá bom? Processos mais antigos, processos mais recentes. Por exemplo, quando eu citei para vocês essa classificação aqui entre moderno e antigo, a gente falou sobre datação geológica, a gente falou sobre o terciário do Cenozoico e nós falamos sobre período, né? A gente falou sobre o pré-cambriano, tá? Que é quando a gente citou, né, o que a gente chama de antigo, que a gente chama de moderno. Lembrando sempre que a gente está se referindo aqui a bilhões e milhões de anos, tá bom? Beleza? Então, é isso. Quando a gente vai falar sobre os processos, sobre, né, as formas do relevo, a gente vai falar sobre altitude, sobre processo e sobre geologia. A gente vai tentar destacar isso, tá? Legal? Quando a gente fala sobre a região de planaltos, né, o que são os planaltos, a gente precisa entender que planaltos são áreas, né, de topografia acidentada, né, de altimetrias variadas, né, a gente pode perceber isso, né, altitudes variadas, topografia acidentada, tá legal? Mas elas se classificam por apresentarem um predomínio do processo erosivo em relação ao sedimentar. Então, quando a gente fala de planalto, o que é importante perceber? Que a erosão, tá, o processo erosivo, a gente falando de processo, é maior do que a sedimentação. Tá legal? Então, nós temos aqui um processo, né? Apresentando processo erosivo, processo de retirada, maior que o processo de acúmulo de sedimentação, tá bom? Então, coloquei, ó, áreas menos elevadas que as montanhas e mais ou menos planas, né, delimitadas por escarpas. Rômulo, o que são escarpas? A gente vai estudar, né? São formas abruptas do relevo, ou seja, bastante inclinação, tudo bem? E essas escarpas, né, elas são formadas pelo desgaste das rochas. Olha aqui, ó, o processo erosivo, tudo bem? Um processo erosivo, um processo de retirada. Então, aquelas rochas mais resistentes, elas resistem, né? Estão aí resistindo. Aquelas rochas menos resistentes, elas são, né, desgastadas, seus detritos são movimentados, tá bom? Lembrem das aulas sobre estruturas de relevo, né? Onde nós falamos sobre crátons, a gente falou sobre bacias sedimentares e também sobre os dobramentos modernos, tá bom? Então, isso é importante perceber, tá bom? Vamos lá, então, quando a gente fala sobre planícies, o que a gente vai perceber? Né? Que planícies são áreas relativamente aplainadas, né?
que também podem apresentar, né, variações, como os planaltos. O importante perceber aqui que o processo sedimentar, o processo de acúmulo, ele é maior que o processo de retirada, o processo erosivo. Tudo bem? Certo? Então, o processo de deposição de sedimentos, né, supera o desgaste. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. A sedimentação é maior do que a erosão, tá bom? A gente vai estudar depois, né, os vários tipos de planaltos e os vários tipos de planície também. E só para dar uma adiantada, né, nós temos planaltos, né, cristalinos, com a grande presença aí, né, de rochas magmáticas intrusivas, como granito, por isso que eles são chamados de planaltos cristalinos, planaltos graníticos, né? Topos arredondados, como eu citei para vocês que a gente vai estudar a vegetação de Mata Atlântica, dos mares de morro. Esse topo arredondado é fruto de um processo intempérico, onde você tem a presença de clima, né, de bastante umidade, com bastante presença hídrica, que vai moldando, né, modelando essas formas de relevo. Nós temos, né, os planaltos sedimentares com a grande presença de arenito. Então, são planaltos que foram formados pela sedimentação. Tudo bem? A gente vai falar sobre os planaltos de topos aplainados, a gente vai falar sobre, né, sobre estruturas de relevo, são encontradas, formas de relevo são encontradas principalmente falando de Brasil, né, na parte central do Brasil. Né? A gente vai falar sobre as chapadas, beleza? E quando a gente fala sobre depressões, o que a gente precisa entender? Né? As depressões, elas são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Né? Então são áreas de menor, são áreas mais rebaixadas, né? São áreas de menor altimetria, mas quando comparadas ao seu entorno. Tudo bem? Beleza? Áreas de menor altitude em relação às regiões vizinhas. Beleza? E também as depressões, elas são classificadas de duas formas. Nós temos aqui, vamos aproveitar e vamos falar, trocar de cor aqui. Nós temos as depressões absolutas e as depressões relativas, tá? Quando a gente fala de depressões absolutas, vou botar aqui, ó, absolutas e depressões relativas, tá? Depressões absolutas e depressões relativas, que aí você já vai entender o que está sendo colocado nessa explicação. Relativas. Rômulo, como assim? Repare que na continuidade da leitura que eu coloquei para vocês, olha só, são áreas inferiores às das terras que a circundam ou abaixo do nível do mar. Então, as depressões absolutas são justamente essas, né? São as depressões que estão abaixo do nível do mar. Tudo bem? Já as depressões relativas se enquadram nessa classificação. São as depressões inferiores às terras que a circundam, as regiões próximas, tá? Obviamente, posicionando o Brasil, a gente precisa entender que o Brasil não possui depressão absoluta. As depressões presentes no território brasileiro são todas depressões relativas. A gente vai estudar a classificação do relevo brasileiro e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então é sempre importante, tá? Como eu falei para vocês sobre, né, as classificações, algumas classificações de planalto, né, planaltos cristalinos, planaltos sedimentares. Vamos falar também um pouquinho sobre as planícies, né, que a gente vai estudar depois. Nós temos planícies, né, costeiras, certo? Nós temos planícies costeiras, planícies, né, fluviais, que são as planícies de rios, tá bom? E as planícies lacustres, né, que são aquelas planícies de áreas de lagoa. O que acontece? No Brasil nós temos, né, uma baixa presença de lagos, né, e de lagoas, né? Nós temos a presença de lagunas, né, algumas lagoas, assim, mas uma baixa presença de lagos. Tá? Então, quando a gente fala sobre transporte lacustre, é um transporte, né, que acontece em lagoas, um transporte hídrico, né, que acontece em lagoas. Dentro desse aspecto, também posicionando o Brasil tem uma riqueza, né, interessante sobre, né, as nossas planícies, né, costeiras de grande importância, não somente para a biodiversidade, mas também para a ocupação humana, para o turismo, né, para atividades econômicas variadas. Tá? Inclusive sofre um processo de especulação imobiliária assim, absurdo, né? Mas isso é um assunto que a gente analisou dentro da geografia humana, dentro da parte de urbanização, tá bom? Então o Brasil também tem bastantes
bastante planícies fluviais, pela riqueza de rios, né, no nosso território. Então nós temos bastante presença de planícies fluviais. É importante que a gente vai relacionar isso depois aos tipos de solo encontrados no Brasil. A gente tem que falar sobre os tipos de solo. A gente vai voltar, a gente vai precisar desse entendimento quando nós falarmos sobre a classificação, né, dos solos encontrados no Brasil, presentes no Brasil, a formação e a classificação desses solos, tá bom? E o Brasil tem, né, uma pouca presença aí, a gente não se destaca nem um pouco, né? Nós somos carentes, digamos assim, de planícies, né, lacustres, tá bom? Então, vamos falar aqui, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu trocar de cor, só porque eu citei para vocês, para não ficar perdido aí. Então a gente vai falar sobre, mais tarde, sobre duas formas, a gente vai citar aqui, já tô até citando, né? Quando a gente fala sobre planícies, né? Cristalinas, vou botar aqui, ó, um Czinho de cristalinas, tá? Então a gente já está falando, né, sobre, né, o granito, por exemplo, né, áreas graníticas, granito. Vou botar abreviado, né, para caber direitinho. E também os planaltos de origem sedimentar, tá bom? Como a gente vai estudar no Brasil. Então a gente está falando aqui principalmente áreas de arenito, né, acúmulo de arenito. Como eu disse para vocês, muito encontrados no coração do Brasil, né? A gente vai falar bastante sobre isso, a relação disso com a agricultura, né? Essas estruturas com topo aplainado, vou até desenhar para vocês aqui, ó, formato tabular que favorece o processo de mecanização, né? Agricultura mecanizada. E quando a gente fala sobre estruturas graníticas, a gente está falando sobre topos, né, arredondados, não topos aplainados, mas a gente está falando sobre topos arredondados, né? Está falando aqui sobre topos arredondados, tá bom? Beleza? Certo? E, pegando aqui as planícies, nós temos aqui 3 classificações de planícies. Vou fazer depois bonitinho para vocês. A ideia não era acrescentar aqui no esquema, mas como eu fui citando, sempre bom colocar, né? Nós temos as planícies costeiras, tá bom? As planícies costeiras. Nós temos as planícies fluviais. Gente, não confunde com flu com plu, tá? Quando a gente fala de fluviais, a gente está falando de rios, tá bom? A gente está falando de rios. Então, ó, lembra da expressão, ó, solos fluviais, né? Tem relação, Rômulo? Claro, óbvio que tem relação, né? A gente vai ver isso. E também a lacustre, tá? A lacustre, que a gente está falando da presença de lagos, né? Lagoas, tá bom? Lacustre, certo? Beleza. Aí dentro desse aspecto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma relação, né? E essa relação você vai estudando durante praticamente toda a sua vida, né? O processo de ocupação humana, o processo de sedentarização humana. Existem formas de relevo que favoreceram o processo de povoamento, né? Então, por exemplo, vamos pegar as grandes civilizações que você estuda lá nas aulas de história, lá no 6º ano, que você estudou. A gente fala sobre a grande civilização egípcia, uma grande civilização negra, uma grande civilização africana que contribui muito, né, para a formação do que nós temos hoje, embora dentro de um olhar etnocêntrico, eurocêntrico, isso é esquecido. E também a região, né, da Mesopotâmia, a região entre rios, né, a região entre os rios Tigre e Eufrates. Só para a gente citar alguma, a gente poderia citar aqui o Império Chinês, a gente poderia citar várias outras, né? Essas grandes civilizações, gente, elas se desenvolveram em áreas, né, próximas a rios, onde favoreceram o processo de agricultura, né, e de domesticação de animais. Então, isso favoreceu o processo de povoamento, mesmo numa área desértica, né? Lembra da expressão Rio Nilo, a dádiva, né, do Egito, o presente do Egito. São áreas onde você tem, embora em áreas desérticas, esses rios cumprem uma função extremamente importante, né? Dentro do olhar da época, sagrada, né? O faraó era visto como um deus vivo, que conhecia, né, os momentos
da seca, os momentos da enchente, os momentos dos transbordamentos, os momentos de plantar. Né? A gente vai lembrar que dentro daquela religiosidade, o antropomorfismo, né? Você tinha o zoomorfismo, né? Formas de animais considerados deuses, o antropozoomorfismo, aquela mescla entre formas de feições humanas e animais, e o antropomorfismo, os deuses humanos, né? Com feições humanas. O que a gente vai perceber? Que os deuses que eram cultuados eram deuses, né, dentro do zoomorfismo, que eram animais, né, da região. Né, eram animais da região. Então, assim, é extremamente importante, tá? Então, quando a gente fala sobre isso. Então, por exemplo, no vestibular, o que você pensa? Quando você pensa em áreas de grande topografia, com áreas montanhosas, né? Áreas desérticas também, né? Mas a gente está falando de relevo, né? Vamos falar sobre a questão das montanhas, né? Obviamente as áreas geladas, o clima influenciando, mas vamos falar sobre a questão da geológica aqui, só para a gente não fugir muito, que a gente já está fugindo bastante. Quando a gente fala das montanhas, a gente pensa em estruturas extremamente elevadas, né? Como a gente viu. E com isso, né, não favorece o processo de ocupação humana. Até porque a estrutura climática também é peculiar, né? O clima de montanha, o clima frio de montanha, não favorece um processo de ocupação, um processo de domesticação de animais, a oferta hídrica, um solo fértil, o acúmulo de sedimentos, né? Nada disso. Já as áreas de planaltos, de planícies, né, e de depressões, de uma forma geral, obviamente que existem particularidades, a gente não pode utilizar apenas, né, o relevo como fator predominante. Estou citando o tempo todo para vocês aqui a questão climática, né, como exemplo, as condições de solo, né, características extremamente variadas que vão facilitar a fixação. Então, ao mesmo tempo que as montanhas dificultam, o planalto, a planície e a depressão, os planaltos, as planícies e as depressões, né, de uma forma geral, elas vão facilitar esse processo de sedentarização. Tudo bem? A gente pode perceber isso até hoje. Então, pegando, por exemplo, aquele olhar, são áreas de menor densidade demográfica e os planaltos, as planícies e depressões são áreas de maior densidade demográfica. Tá bom? Beleza? Quando a gente fala sobre a questão de agricultura e relevo, o que a gente pode falar sobre isso? Uma das vantagens, né, que de vez em quando é cobrado em prova, pega assim, quais são as vantagens naturais, né, que favoreceram o processo de agricultura mecanizada, agricultura empresarial no centro-oeste brasileiro? Não é o solo é ácido. O solo necessita de correção, né, como processo de calagem para equilibrar o pH do solo. Não são os índices regulares de chuva, que a gente tem ali um clima, né, tropical típico, semiúmido, né, onde você tem um período de estiagem, um período, né, de chuvas. Então nós temos aí um período, uma estrutura climática bem definida, né, dois períodos bem definidos, um chuvoso, né, e outro, né, de estiagem, outro seco, tá bom? Mas a gente pode falar sobre o relevo, que favoreceu a presença de estruturas planálticas, como a gente citou aqui, ó, com topos aplainados, ó, aqui, ó, com topos aplainados, que favoreceram o processo de mecanização. Vamos pegar, por exemplo, Friburgo. O relevo de Friburgo é extremamente irregular, acidentado, com muitos declives, né? Ele não favorece um processo de mecanização da agricultura de uma forma geral. Tudo bem? Beleza? Então aqui, ó, há restrições a práticas da agricultura em regiões montanhosas, né, e ao mesmo algumas áreas de planalto e depressões, como por exemplo Friburgo. Há, né, restrições aí. Beleza? Mas a técnica de terraceamento, isso é importantíssimo, lembra de criar degraus, né? Criar terraços e de curvas de nível, onde você planta, né, seguindo as curvas de nível. Lembrem da agricultura de jardinagem, né, tão praticada em porções de clima monsônico, né, da Ásia, de porções asiáticas, principalmente, que se destaca ali a rizicultura. Lembre-se, por exemplo, na nossa região aqui de topografia acidentada, né, quando a gente fala, por exemplo, dos nossos municípios vizinhos aqui de Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, o plantio de café no século XIX, né, e obviamente, né, no início do século XX também, que se destacava na região, essas plantações seguiam, né, esse corte, né, em degraus no relevo. Tudo bem? O Enem adora isso, né? Técnicas de conservação do solo.
Então, tanto a técnica de terraceamento como as de curva de nível tem como objetivo principal, não único, mas principal, você minimizar o processo erosivo, consequentemente, né, diminuir o processo de lavagem do solo, o processo de lixiviação, que vai levar a retirada de nutrientes, né, vai impossibilitar o plantio. Então, é importante você fazer essa relação, tá bom? Você ter sempre essa relação para resolver as questões. Tranquilo? Certo? Então é importante isso. Por isso que a gente fala sobre, por exemplo, solo no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, predominantemente, né, nós temos um solo lixiviado, um solo lavado, né, pela ação vertical e horizontal da água da chuva. Então é um solo que tem naturalmente se retira coberturas, né, verticais, é um processo de erosão laminar, né, uma erosão superficial do solo, uma lavagem do solo, e as atividades humanas de desmatamento, né, para as mais variadas, pelos mais variados estímulos e objetivos, intensificam essa problemática natural quando você retira a cobertura original do solo, tá bom? Então nós temos aqui essa relação, tá beleza? Então daqui a pouco a gente vai voltar para a gente aprofundar esses estudos sobre as principais formas do relevo, né, falar um pouquinho sobre, né, os planaltos, as planícies, as depressões e, obviamente, pegando sempre o Brasil como exemplo, né? E a gente vai falar também sobre as microformas do relevo. Por hora, aqui, grande abraço, brigadão!